Então tá bom, pessoal. A gente vai começar um novo formato aqui de programa chamado Pauta Fria Serpol, que é quando a gente Esse nome ficou meio esquisito. É quando a gente não se prepara para a pauta, a gente joga ela na mesa, só senta na mesa e discute essa pauta aí livremente. Legal. E vamos na expectativa que a gente vai tirar alguns cortes hoje e assuntos relevantes. E a pauta fria de hoje é o nosso canal de parceiros, que é a principal fonte de receita da Serpol e se tornou essa fonte principal de receita por alguns anos, já se mantém, que é como a gente recebe indicações de parceiros, engenheiros laudistas, escritórios de projetos estruturais, etc. E a gente, como faz a execução, recebe essas indicações. Então, para discutir a pauta hoje, estou aqui com o Ricardo, que é o nosso CEO, certo? E o Fernando, que fica à frente do nosso conselho e sócio da empresa também. E a ideia é que a gente desenvolva esse canal de parceiros e busque maneiras de fazer eles venderem, certo? O nosso parceiro vendendo laudo, vendendo projeto, consegue serviços para nós. Como é que a Serpol vai ajudar eles esse ano? Essa é a pauta da nossa reunião. Esse é o X da questão. Eu abri a reunião, agora vamos dissertar, vamos lá. O conceito ele começou de um hot seat, de uma mesa de conversa com alguns empreendedores, e lá estava o Theo Orozco, que é o fundador da Exact Sales. E ele trouxe o case da Amanco. E a Amanco, ela trabalha muito com parceiros. Então, o principal canal da Amanco é venda por parceiros. Então, ela fomenta muito o pedreiro... O encanador, ela fomenta muito o encanador, a venda do encanador, ensinando. Trabalha muito nesse canal. Então, o cliente da Amanco é o encanador. Porque o encanador é quem vai comprar o produto e colocar na obra. Então ela entendeu isso e eu trouxe isso para a Serpol. Eu vi que era muito parecido, né? Porque na Serpol a gente trabalha com reforma de fachadas, recuperação estrutural e é sempre os problemas mais cabulosos possíveis, né? E esses problemas eles vêm muito dos engenheiros que fazem os projetos, os laudos, eles que acabam indicando. E aí eu com o Ricardo a gente fez um estudo também e a gente trouxe que a gente orçava muitas obras e fechava poucas. E aí a gente dividiu as obras que vêm de indicação de parceiros, as obras que vêm de parceiros e as obras que vêm de clientes que não contrataram um engenheiro projetista. Então, as obras que vêm com projeto e as obras que vêm sem projeto. E a gente identificou que as obras com projeto, elas tinham uma margem maior e elas tinham uma taxa de conversão muito maior também. E um tempo de fechamento menor também. O tempo, porque o cliente já sabe da sua dor, já buscou uma solução. Já vem consciente. Já buscou uma solução e agora está buscando a empresa para executar essa solução. Então ele já está muito perto do timing de execução. Diferente de um cliente que vem totalmente de fora sem isso, que não está sabendo nem o que está acontecendo direito. Então o timing era muito menor. É a analogia de esquentar um cliente, né? É o nível de consciência. Sim, ele está com muito mais consciente. Ele chega no Google, eu tô com minha fachada desplacando. Aí ele encontra lá a Serpol, ele chega completamente frio, sem orientação, por conta própria. Às vezes é um síndico orgânico, que a gente chama, que é o cara que não é síndico de carreira, então ele é síndico no condomínio dele onde ele mora. Chega aqui, a gente começa a instruir o cara. Aconteceu hoje. A Aline recebeu um atendimento hoje, sem laudo, sem estudo, sem nada. A gente falou, olha, recomendação é você executar, fazer um estudo mais aprofundado com algum escritório especializado. E a gente se oferece para indicar esses parceiros. E aí ele aceitou? Esse caso não aceitou, o que já é um filtro pra gente. Se o cara não tem... Claro que a gente não passa um valor fixo, a gente passa uma faixa, né? Tem laudos a partir de 7 mil a 20, 30, 40, depende do escopo, depende quem você for contratar. Mas se o cara não tá predisposto a isso, é porque o problema que ele tem não é latente e urgente, né? Então é um filtro para nós também. Não, eu tava falando com a Júlia Pereira, que é uma parceira nossa hoje de manhã, e eu falei justamente isso. Se o cliente... A gente poderia muito bem, não com a qualidade dos nossos parceiros, mas a gente poderia muito bem chegar na obra e identificar o que tem que ser feito. A gente tem capacidade de fazer isso aqui na nossa equipe e eu até contrataria algum parceiro para fazer nós da Serpol. Internamente para nós. O problema é que quando a gente faz isso e orça de acordo com a solução que nós entendemos que é a mais adequada, os nossos concorrentes não orçam com a mesma solução. Então eles podem... vai ter vários concorrentes e com certeza vai ter um
que vai ter uma solução inferior, que não vai resolver o problema do cliente, mas que vai acabar fechando o negócio por o preço ser mais atrativo. E o cliente leigo que não entende, o laudo, o projeto é uma proteção para ele fazer com que as empresas orcem a mesma coisa e orcem uma solução que resolva o problema de fato da construção, do imóvel, enfim. Ele fica vendido, né? O cliente. Isso lembrando que existem 2 tipos de laudo, né? O qualitativo e o quantitativo. Explica. No qualitativo, então eu fui num imóvel e falo, tá ruim, 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 tá com problema, toma. Então eu só mostrei os problemas. Ainda não defini a metodologia, que é o que o Fernando tá falando. É o primeiro nível de conscientização. Tenho os problemas. Tá? O laudo quantitativo, que vai te trazer quantidade de cada quantidade item, de problemas, né, de cada e a solução, tá? Então o mercado separa muito bem qualitativo e quantitativo. Quando o cliente opta, claro que tem diferença de preço aqui, né? Obviamente, mas quando o cliente opta pelo quantitativo, aí entra no que o Fernando acabou de falar. O cliente tem a solução também, e aí ele consegue falar, Serpol, empresa B, empresa C, eu quero que orce essa solução, não quero a solução da cabeça de vocês. Eu quero essa solução para essas quantidades. É uma das coisas que eu acho que a gente tem que começar a comunicar melhor. A gente precisa de um projeto, não de um laudo, a palavra laudo de identificação. É ruim, né? Eu não sei se projeto... Eu não sei se esse projeto é melhor. É a palavra, mas o que eu quero dizer com projeto? Uma definição, um projeto executivo, uma definição do que precisa ser feito. Perfeito. Porque se o cara chega para nós só sabendo o problema, da palavra solução. Também cai nessa mesma premissa de Sim. eu vou sugerir uma solução que eu sou experiente ou que eu tenho domínio e eventualmente o concorrente nem sabe a minha solução, vai sugerir uma Mesmo paliativa. que o projetista chegue com um projeto, uma solução que a gente talvez discorde, mas a gente sai de um ponto que seria uma solução que resolve o problema para o cliente. A gente pode muito bem, como empresa, sugerir soluções mais baratas, que também resolvam o problema, discutindo com o projetista. E o projetista está aprovando junto com o cliente. A gente entra na concorrência. Agora, se não tem nem isso, começa a entrar soluções que não resolvem o problema do cliente. Eu fui numa obra hoje em São Caetano, que foi feito um serviço de recuperação. A Ana estava comigo, foi feito um serviço de recuperação que não resolveu o problema do cliente. No passado. Ele fez tinha a armadura oxidando, né, enferrujando na estrutura da garagem. A empresa que foi contratada no passado abriu lá, fez uma pintura com uma tinta acrílica que não é adequada e passou uma argamassa que também não é adequada. O que aconteceu? Esse é o que tem gesso e argamassa, tem de tudo lá, no pilar, tem tudo né? lá. O problema não foi resolvido. Ele voltou agora e a gente foi contratado de novo para fazer. Então é esse tipo de coisa que a gente pretende evitar com um projeto bem definido. Porque isso evita de entrar concorrentes que vão trazer soluções que não resolvem o problema de fato. Que só escondem o problema. Falando da nossa qualificação, que era o começo da conversa, a gente já mudou várias vezes e a última pergunta foi: um cliente já foi aí no seu condomínio, um engenheiro já foi aí no seu condomínio inspecionar ou visitar? A gente tirou a palavra da última vez, laudo, projeto e etc. Fica mais claro, técnico, né? Fica mais claro, mas talvez a gente deva melhorar um pouquinho. O engenheiro já foi aí e já te disse a solução, ou já te disse o que você tem que fazer. Já propôs, talvez ir nessa, porque eu acho que a gente tem que ir nas perguntas muito leigas, tá? Projeto. Eu escutei agora o Dimitri falando com a Aline. Aline, fala para cliente que tá faltando a prancha. Eu falei, cara, Dimitri, você tá fazendo com papel nanquim o desenho? Com caneta nanquim? É um termo antigo, né, de engenharia. Antigo, então, eu acho que tem que... Se o termo antigo de engenharia me chamou os olhos, os nossos termos de engenharia normais... Para um leigo é ruim. Eu acho que é importante isso. O fato de perguntar se tem a solução, se algum engenheiro já deu a solução. Já foi aí, já visitou, já deu a solução? Geralmente quando a gente pergunta se algum engenheiro já visitou, que a pergunta até então é essa, né? E a pessoa diz que sim, a pergunta seguinte ele fez algum tipo de relatório, documento, te entregou um Mas só o laudo? relatório não é suficiente, né? Então,
Ele não necessariamente propõe uma solução. Não, é que às vezes a pessoa Mas não aí- sabe, né? Mas Então, nesse mas você com recebe o laudo pra... Com essa informação a gente recebe pelo menos o documento que o engenheiro falou. Ou é aquela coisa, não, o engenheiro é um morador. Tem um morador que ele é engenheiro civil, ele passou o olho Sim, e falou que a gente tem... fechou agora em janeiro. Isso, e a gente tem que orçar isso, orçar aquilo e tudo mais. Então, a pergunta não é ruim, mas ela não é precisa. Ela deixa... Mas eu gostei da pergunta. Você pergunta, o engenheiro já foi... Porque por enquanto você tá na qualificação online, certo? Sim, Ou o cara veio no WhatsApp ali, telefone. Seja o que for. O engenheiro já foi aí, foi, não sei o quê. Ele já Fez algum relatório? fez um alguma relatório coisa? pra você? Você pode me mandar para o meu time de isso. engenharia analisar? Isso é como a gente faz hoje. Para a gente seguir no orçamento, eu preciso que o relatório tenha a solução. Talvez a gente possa incluir isso. Não, com base... Eu vou avaliar se o relatório, se o engenheiro propôs alguma solução, para ver se a gente consegue continuar no orçamento. Alguma coisa nesse O sentido. que a gente faz eu vou passar perfeito, ela confirma todas as informações depois, endereço, etc. Tudo que é relevante pra gente. E aí ela diz, olha, agora eu vou passar todas essas informações pro meu engenheiro e eu vou te dar pro meu time de engenharia e eu te dou uma devolutiva se a gente consegue seguir adiante ou não. Uhum. E aí, dando a positiva, eu seguir adiante reunião online, a nossa reunião Discovery, ou se for algo muito quente, muito bem estruturado, já tem um baita de um laudo, já tem uma documentação necessária, já veio com foto, já veio esclarecendo dúvidas que a gente nem chegou a ter ainda, já é carta branca para eventualmente abrir a sessão de uma Discovery. Eventualmente acontece o fato de... É uma licitação, uma concorrência no edital maior, então... O que é Discovery? A nossa reunião online, que seria para identificar detalhes desse projeto, para a gente saber, primeiro, como entregar melhor a visita, a inspeção para o cliente, né, para a gente saber se a gente consegue melhorar essa qualidade dessa visita, e para nós serve como um filtro para saber se vale ou não a pena fazer uma visita. Porque antigamente, um dos problemas que eu identifiquei quando eu assumi a diretoria comercial era muitas visitas que não geravam propostas. Era uma visita que chegava lá e não deveria ter ido visitar. Então, O problema é maior do que isso. A visita gerava a proposta, mas ela não deveria ter gerado. Ela já deu mais trabalho isso que deveria. na época eu nem cheguei a mapear. O problema da minha visão era o mais simples, né? Pô, eu ouvi 2, 3 conversas fui na visita e, que merda de visita é essa? Pô, por que me mandaram lá? Não sei o quê. Já que eu já fui, vamos fazer a proposta mesmo. Já que eu já fui, Aí já beleza. vamos perder mais tempo mesmo. Só que aí você perdia, sei lá, 3 horas. O que eu instituí, né, para título de teste? Vamos fazer uma reunião online de 5, 10 minutinhos, você pergunta, troca uma ideia com a pessoa e às vezes você nem consegue um caráter técnico, mas você sente firmeza na urgência da necessidade. Porque às vezes você pergunta assim, viu, vamos bater um papo online? Ah, não tenho tempo. Ah, não quero. Pô, o cara que tá com a fachada desplacando, ele não tem 5 minutos para falar sobre a solução, sobre o seu próprio projeto? Então isso já é uma pulga que a gente coloca atrás da orelha. Ué, você não tem 5 minutos para falar com o meu engenheiro online? Não, tem que ser uma visita, não adianta, tem que ser aqui. Então, às vezes, a gente já pegou vários casos, tá? De mapear, que era casos que a gente não deveria ter orçado, não deveria ter ido atrás, então assim a gente economizou uma visita. Uma visita média leva 3 horas. Média, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, 1h30 de visita. É isso, é um padrão médio. 3 horas dá pra gente fazer de 10 a 20 reuniões de discovery, né? Que é essa reunião online prévia. Tem algumas que a gente se estende um pouco mais porque vale a pena. Um monte de proposta a gente poderia estar dedicando tempo. Então, foi um método, foi uma etapa de funil validada e que hoje ela só é considerada exceção se passa pela minha autorização pelo time. Ah, precisa fazer? Eu faço uma avaliação. Eventualmente abro. Ah, essa aqui não precisa. Vai no meu feeling. Legal. Como que a gente vai fazer para fomentar os parceiros? Vamos voltar na saiu, nossa... né? Eu ia falar isso agora. Vamos voltar para nossa pauta fria. Primeiro, nessa reunião de discovery, se a gente tiver material dos parceiros com o escopo deles claro, definido e à nossa disposição, ali a gente pode indicar um parceiro. Ali a gente tem recurso audiovisual com a pessoa e ambiente de persuasão muito maior do que simplesmente mensagem do WhatsApp. Uhum. Então eu posso estar no telefone com ele ou em videoconferência. Cara, você precisa de um projeto executivo, você precisa de um laudo, né? Você precisa de um projeto executivo para a gente poder orçar para você. Recomendo você falar com esses 3 parceiros aqui. Vou te passar aqui de 3 categorias diferentes, ou porte diferente, ou especialidade diferente, para você conversar e formar uma concorrência no teu condomínio, na tua empresa. E aí você tomando a decisão, você fala comigo novamente. Então é uma questão de poder indicar na reunião de discovery, ou até mesmo na etapa de qualificação. Mas a qualidade da nossa indicação que hoje está ruim.
Porque hoje eu não tenho, por exemplo, eu vou citar 3 exemplos aqui de parceiros que a gente costuma trabalhar, ou que indicam bastante laudos pra gente. A Forbin é um escritório que indica bastante pra gente, a gente tem FSL e vou colocar a Marcela Rosin, que indicou essa semana pra gente. A Totem também, né? A Totem também, que a gente estava ensinando essa semana. Ok, 4. Nenhum dos 4 eu tenho aqui uma apresentação resumida para falar pro meu cliente. Nenhum dos 4 eu tenho um slide para mostrar. Não é nenhum dos 4, é nenhum de todos que a gente conhece. Exato, nenhum de todos. Por exemplo, dizer assim, olha, a Forbi prefere isso e a Totem prefere aquilo. Eu não sei. Então eu preciso primeiro atualizar esse cadastro dos meus clientes, conversar com todos eles, buscar informações para poder vender eles. Mas a gente tem um problema antes, eu acho. Se o cliente já tem um laudo mais simples que não dá a solução, a gente vai oferecer um parceiro? Vai fazer ele contratar outro laudo? Depende. Aí eu acho que é complicado, né? Depende, é um complicado. Eu tive a necessidade de fazer isso, eu não vou falar evidente quem foi, mas foi contratado um laudo e a empresa que oferta, ela oferta categorias do laudo. Então existe o laudo top, completo, que é o produto lá que custa mais caro e que oferece a solução executiva. E vai diminuir. E existe um relatório, é quase um relatório fotográfico apenas. Então foi a mesma coisa do que a gente tivesse feito uma inspeção visual. E aí para nós ainda não soluciona. Então fica complicado. A gente até faz um orçamento eu acho que tem que balizar com os parceiros que os que a gente indicar tem que ser desse nível para frente. Não, e tem que tomar cuidado. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer de comunicação com eles. Tem que ser do nível de quantitativo e solução para frente. Não pode nada atrás disso. O cliente quer isso, cara. Uma inspeção. Dos que a gente indicou, eu peço para que não ofereça esse tipo de trabalho. Mas, vamos voltar. O cliente tem o laudo fotográfico. Mais simples. Mais simples. Se você virar para ele e falar, olha, agora eu preciso que você contrate a solução... Ele faz um upgrade do laudo dele. Tem que ser do lado dele, porque se a gente enfiar 3 aqui, a gente arruma uma briga com esse. Primeiro. Concordo. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que existe o tal do depende. Você vai indicar outro? Aconteceu isso há 2 semanas atrás, que a gente visitou, era uma obra de fachada. Eles contrataram um laudo. Não é um parceiro homologado nosso, tá? É importante dizer isso. A gente tem parceiros homologados e tem parceiros que, eventualmente, até a gente testou, enfim. O cliente até disse que a gente indicou, mas eu nunca nem ouvi falar daquele parceiro. Então eu acho que ele não é homologado mesmo. Sim. Você lembra, né? Que eu comentei com você. Eles fizeram um laudo que não traz solução, não traz proposta, e o próprio cliente ficou na dúvida. Tá, e aí se eu executar isso aqui vai dar certo? Eu falei, executar o quê? Executar o quê? Resolver esses problemas. Tudo bem, vai dar certo, mas vai dar certo o quê? Qual que é o objetivo? Não, porque tem também um vazamento. Mas isso aqui não tá no laudo. Então ele vem incompleto. Então você vai falar, não, porque os caras não fui bem atendido, não gostei. E o próprio cliente pediu. O que eu deveria fazer? Eu falei, cara, a solução que eu propus. Falei, olha, pra gente se sentir seguro na execução e te passar esse orçamento, a gente precisa de um projeto executivo. Então eu posso fazer esse projeto executivo com um parceiro meu, e uma vez a gente fechando o contrato depois, eu abato isso da minha proposta, eu assumo. Ou, se você não quiser fechar o contrato comigo porque o valor ficou fora, porque você prefere um concorrente, você reembolsa esse valor para mim. Mas aí foi uma estratégia mais SERPOL, não tem a ver com o parceiro em si. Mas o que a gente precisa fazer para os parceiros, para a gente fomentar, primeiro, ter essa comunicação bem alinhada, para que a gente não indique um parceiro e volte para a gente um relatório que não nos ajuda a executar, e ainda nos coloque em desvantagem, continua nos mantendo em desvantagem competitiva, porque a gente gasta dinheiro e investe numa estrutura para gerar lead para o nosso parceiro, e depois a gente perde a obra para um concorrente porque o laudo não era um projeto executivo. E isso ferra a gente. Não tinha quantidade, não tinha exato. Então esse alinhamento que você falou é importante. Mas isso esbarra na nossa tarefa de não ser escoteiro, né? Um pouco. A gente tem que pensar bem nisso. Talvez a gente até pode deixar o cara... Não, explica essa escoteiro, porque escoteiro só nós 3 conhecemos, é um termo interno. Mas era só pra nós 3 conhecer mesmo. Não era pra falar. Mas explica o que você quer dizer com isso. A maioria das empresas hoje como eu vou explicar. Joga no ventilador aí, eu sei o que você quer falar. Vão numa obra, fazem a vistoria visual, e mesmo vendo muitas quantidades, colocam uma pequena quantidade no orçamento. Para quê? Para o orçamento inicial ser baixo e atrativo ao cliente. E depois vai enfiar uma série de aditivos ou
não vai executar. O que tem muito cliente acha é o seguinte, eu não vou aceitar aditivo na minha obra. Isso é uma postura que você escuta do cliente. Tudo bem, sabe o que o pessoal faz por aí? Ele vai fechar a boca e vai continuar fazendo e não vai falar que tem mais quantidade. Vai executar só a quantidade que tem no vai contrato. Vai executar os 10, 20, 50 que ele colocou no laudo. Vai embora. Se tem 60, 80, 100, 200 mil, ele vai ficar quieto. Por quê? Porque o seu posicionamento é não quero aditivo. Ele vai ficar quieto, vai continuar, vai te entregar a obra, você vai ficar satisfeito, vai te entregar o mapeamento do que ele fez e é isso. Se seu posicionamento é eu aceito se a gente conversar, e aí ele vai te trazer e também vai ficar esperando. Olha, você me contrata aqui para fazer mais esse extra, senão eu continuo o serviço. De um jeito ou de outro, as empresas não vão executar extra. Eles estão dando um jeito de continuar a obra e te entregar sem dizer isso para eles. A Serpol não faz isso. A Serpol vira para o cliente e fala, olha, você tem aí mais de 200, como é que pode orçar 50? Vai dar problema. A gente perdeu várias negociações só assim. A gente tem esse posicionamento no mercado. A gente perdeu várias negociações, a gente fala de ser escoteiro, que é porque o escoteiro faz um juramento, né? E, ser perfeitinho, ser correto. De ser correto, ser ético e tudo mais. E a Serpol com esse posicionamento com o cliente, muitas vezes a gente chega para o cliente com um quantitativo de 200 metros quadrados, 200 pontos para ele resolver. E o concorrente colocou 10. E aí o nosso orçamento o nosso orçamento parte em 1 milhão e o do concorrente parte em 300 mil. E aí, mas por que o do concorrente só botou 10? Aí lá na letra miúda tá, metro excedente, tanto. E aí o concorrente diz, orcem aí. E o mercado faz isso, porque a gente já chegou a ter acesso a alguém que nos abriu a concorrência, ou seja, mostrou o orçamento dos concorrentes e os outros dois estavam exatamente igual. Aí o cliente fala, não quero aditivo. Quem ganhar a obra fala, tá bom, executa 50 metros e vai embora. 50 metros. Foi só que fica 150 lá sem executar. Que vai dar problema E aí, depois. Eventualmente, o cara passa e a garantia não é de quem está executando. Porque quem está executando dá a garantia só do que ele encostou. Do que ele encostou. Do que ele recuperou. Isso é norma, isso é lei. Então, o que ele recuperou, ele dá garantia. O que ele não recuperou, não tem garantia. Porque não foi ele que construiu o prédio. Não foi feito. Então, não quero aditivo. Tá bom. Para quem está executando, tanto faz. Então, e eles identificam isso da pessoa que não quer e eles vão para um posicionamento ou da que aceita logo no começo da conversa. Sim. Com 2, 3 fases. Quanto igual a gente mais faz a leigo, qualificação, melhor. ele já identifica qual é o posicionamento do cliente e ele vai, antes de enviar a proposta a executar a obra, ele vai sempre no mesmo pensamento de ou eu vou ficar quietinho, vou sair fazendo, termino aqui, o cliente vai ficar satisfeito, tá pintadinho. Porque querendo ou não, fica pintado. Vai dar problema daqui a 1, 2, 3 meses? Aí ele vai falar o seguinte, mas o prédio, que eu já ouvi numa reunião, inclusive de um parceiro nosso falando isso, mas o prédio é uma estrutura viva. Não quer dizer que eu arrumei os problemas hoje, daqui a 1 ano os problemas são novos. Só que não necessariamente eram novos, eles só foram omitidos no começo. Então você que é nosso parceiro e não faz um projeto executivo, claro, com quantitativo, e deixa o teu cliente com clareza do que ele tem que executar, abre margem para um concorrente nosso, que você sabe muito bem como funciona o mercado. Seu Dias estão em contato com o parceiro da Serpol. Executar só 10% do que precisa e rapar a mula e ir embora da obra, você está ferrando o seu mercado, está se queimando, porque as pessoas falam sobre isso, e vai deixar de ser parceiro da Serpol, tá com os dias contados. A gente vai fazer um trabalho para mapear isso, e a gente realmente quer parceiros que proponham soluções para um mercado justo. A Serpol vai orçar 100 metros da metodologia A. O concorrente vai orçar 100 metros, metodologia A. Se o gato orça 20 metros, metodologia XYZ, problema dele. Está fora da concorrência, porque essa não foi a proposta, não foi a solução proposta pelo parceiro laudista. A gente quer gerar autoridade para o nosso parceiro para que ele seja a voz da solução. E a gente seja o braço da solução. Então, ele é quem aponta a solução e a gente vai executar. E a gente quer parceiros que arquem com as responsabilidades da mesma forma que a gente arca. Perfeito. Porque ter parceiros que na hora do problema cai fora, esse não é o tipo de parceiro que a gente quer na Serpol. Então a gente quer pessoas, empresas que sejam responsáveis por o que eles fazem. Errei, eu vou arrumar. Da mesma forma que a Serpol faz, a gente quer parceiros que fazem isso também. Vou dar um exemplo. Teve um cliente aí de fachada, novamente, que ele falou, se der errado, eu tenho laudo, contratei Serpol, e se der errado, de quem é a culpa? Se a minha execução estiver errada, a culpa é minha. Quem vai dizer que a minha execução está certa ou errada é o cara que propôs a solução.
Se o cara propôs a solução é tapar um buraco. Eu tapei o buraco, ele falou, tá bem tapado. Agora esse buraco não soluciona o problema, é o cara que fez o laudo. Que ele não estudou a causa do problema pra propor uma solução na causa. Foi só Mais ou menos. num sintoma, eventualmente. Então, isso é muito comum. O cara que ele não propõe a solução, que ele só entrega um relatório, aí ele não propõe uma solução, O famoso bunda na parede. ele também quer sair correndo quando acontece qualquer BO. Ele não quer segurar o rojão. Ele diz, não, se der que errado é culpa da empresa que executou. É o famoso bunda na parede, né? O cara, ele faz o trabalho, mas ele tá se esquivando da responsabilidade. E é o oposto da cultura que a gente tem aqui na Serpol. A gente dá muita liberdade para quem trabalha aqui, mas também a responsabilidade vem junto. Então a gente quer trabalhar junto com os parceiros pra gente crescer junto, e quem estiver junto com a gente vai crescer muito junto com a gente, mas a responsabilidade ela também existe. Então, errou, teve algum problema, foi uma falha Acontece, a gente já errou várias vezes. Mas que assuma esse erro, que venha junto com a gente, ninguém quer prejudicar ninguém, mas que venha junto para resolver o problema. Não só joga a batata quente no nosso colo, porque a gente é maior e cai fora, que aconteceu algumas vezes já por aqui, né? Aconteceu e a postura da gente ser escoteiro acontece, né? Uhum. Porque o escoteiro quer resolver, ele quer ser o ético, ele não quer se queimar. Não quero deixar o cliente de lado. A gente tem o CNPJ a nossa igual a postura 43 sempre anos. vai ser essa. A gente sempre vai Sempre resolver. vai ser de resolver o problema. A questão é, a gente vai continuar com o parceiro ou não? Aí, essa é uma escolha nossa. É isso. E aí uma falha nossa, não digo falha, mas é nível de maturidade, né? A gente teve esse canal, ele tá tendo nível de maturidade. A gente já teve uma pessoa responsável por isso ali atrás, que ela começou como assistente do Ricardo e subiu e ficou à frente do canal. Ano passado a gente não tinha isso e voltamos com isso, porque vimos que é necessário. Uma pessoa só para gerenciar essa dinâmica com o canal. Uhum. Que ela vai passar ali 80% do tempo dela controlando quais leads ela indicou, a qualidade desse lead, se fechou, se não fechou, se o parceiro atendeu bem, se resultou num projeto, num laudo. Depois a fase de saber que tipo de projeto foi esse, pra gente saber se o parceiro tá vindo nessa proposta ou não. Vamos receber esse laudo, né? Lógico, receber esse laudo. Já aconteceu, eu peguei logo no começo que eu entrei, de parceiro que a gente gastou para trazer o lead, e hoje a média de custo por lead tá em que? 180, né? 180, 190 reais o custo por lead. Por lead. Tem parceiro que fala que investia R$1.000 por mês em Google, não dava resultado, ficava e parou. E esse cara ganha, às vezes, 5 leads no mês pra gente, é R$1.000 que a gente deu pra ele. Acho que essa conta sua tá errada. Porque nem todo lead é uma oportunidade pro parceiro. Então, o custo tem que ser por oportunidade mesmo. É mais caro ainda. Mais caro do que mais isso. caro ainda. Então... Porque tem muito cara lead que entra e nem responde a gente. não, eu tô pegando o custo por lead esse geral a gente não nosso. pode considerar. Você tem razão. No mínimo seria o dobro. Sim. No mínimo seria o dobro. É mais do que o dobro. Mas tudo bem. vou assumir que é o nosso custo por lead, R$180. Ok. A gente gerou esse lead só no custo do Google, fora o que a gente banca de agência, E de máquina. de tecnologia, de máquina, ferramenta de IA, pessoas aqui dentro, estrutura para compor essa pessoa, porque o que a gente gasta de ar-condicionado vai no custo por lead. Uhum. Então todo esse custo aí, que beira fácil aí 500, Podcast. 600 reais, sei lá, podcast agora, pra gente fomentar isso, mas a gente entrega de bandeja pro cara e o cara não indicou a gente pra concorrência. Isso eu peguei no ano passado, de parceiro nosso. Peguei parceiro nosso, que a gente mandou o lead pro cara e o lead não voltou. Quando a gente entrou em contato, que eu falei, fulano, liga pra todos esses aqui pra ver se deu em alguma coisa. Não, deu, a gente recebeu aqui a indicação do fulano e tal, de umas empresas, já executou e já ganhou a obra, já tá executando a obra. Como assim? Então era um lead bom, executável, e eu lembro na época que eu fiquei maluco, era perfil nosso de cliente bom pra gente executar. A gente nem foi considerado pela concorrência. Pela concorrência no sentido de... Não vou falar no vídeo. Fala aí, a Ana põe um pi. Não. A Ana põe o pi? Sim. Aconteceu isso aí? E aí, tem como a gente não ficar puto um cara desse? E aí a gente tendo ali mais parceiros também, a gente começa a olhar, quantos desses X que eu mandei pra ele não aconteceu a mesma coisa. Uhum. Então, existe um jogo político também com um parceiro e a gente não quer jogar esse jogo. Sim. Aqui vai ser baseado 100% em número. A gente vai fazer o ranking, te mandei um lead, 2, 3, a gente tem poder pra mandar mais pra ele do que ele pra nós, mas a gente vai fazer um ranking. O cara que nos ajuda mais, a gente vai ajudar mais. Sempre o que a gente quis fazer, a gente não conseguiu por falta de maturidade. Até por isso, no ano passado, 2025, a gente
deu uma parada nesse canal de parceiros. Parada que eu digo, a gente parou de investir pesado né? na geração de demanda, de leads, de clientes que chegavam até a gente. E aí o que aconteceu é que alguns parceiros começaram a receber menos indicações nossas. Mas esse momento foi um passo atrás para a gente organizar a casa. Que a gente estava num ritmo que não era sustentável. Então a gente sentou no conselho, teve essa estratégia de dar uma pausa com os parceiros, organizar a casa, e esse ano a gente está retomando isso. A gente está retomando esse investimento de geração de lead para parceiros. Você pode abrir o número, Robson, de quanto que a gente está investindo só em Google Ads? A gente vai chegar novamente nos 20, 22 mil por mês, que é o auge que a gente tinha de investimento no passado, com o adicional de que a gente vai investir em meta também. Isso para começar, né? Esse valor para começar. A gente vai entrar forte nesse... Fevereiro, 19.500. Porque a gente não queria investir 22, porque a gente cortou uma campanha em cima da hora. Mas 19.500 apenas em Google Ads, fora que a gente já aprovou com a agência que a gente vai validar canal de Meta Ads também para um outro propósito, mais remarketing e tal. A gente também fez eventos no ano passado. Em dezembro a gente fez o evento do Botini, que não foi um evento barato, foi um evento caro. Nenhuma das empresas de engenharia faz um evento desse porte. É um cara que de manhã estava fazendo live na Shopee, ali na, acho que era Faria Lima, sei lá onde que é o escritório da Shopee. E à tarde estava palestrando aqui para os nossos parceiros. Teve parceiro nosso, teve 3 ou 4 negócios fechados aqui de parceiro nosso, só no nosso evento. E o próprio Bruno da Liderativa fechou acho que mais uns 2, 3 aí que... Ele não faltou em nenhum evento nosso, então mérito dele, fechou negócios aqui. E não foi por falta de convite, porque a nossa lista de convidados era gigantesca. A gente tá fazendo tudo isso. Além disso, a gente tá entrando numa vertente de gerar conteúdo, tanto perfil pessoal quanto perfil profissional da Serpol, meu, do Ricardo, do Robson, da Samira, enfim, de vários perfis pessoais. Isso vai gerar lead também. E queremos trazer os parceiros. Já tem gerado, inclusive, no meu Instagram. E a gente estruturou onde eu queria chegar a gente estruturou tudo isso no ano passado para iniciar esse ano com muita força, só que a gente vai lidar com os parceiros da forma que a gente falou aqui, com lealdade, mas de uma forma justa. A gente quer pessoas que estejam com a gente de fato. Pragmatismo. Tem um parceiro nosso que eu vou falar, esse aqui tem que ser prestigiado, o Sérgio da Almeida Guimarães, que é um grande parceiro nosso, calculista. Ele me encaminha alguns áudios quando ele fala da gente pro cliente. E ele fala assim, a única empresa que eu ponho a mão no fogo, ou X empresas aqui, mas Serpol é isso, isso e isso. Ele manda o áudio mesmo quando ele fala de concorrente nosso, ele me encaminha para eu saber como ele tá falando da gente. E esse é um cara que não só nos indica concorrências, indica, Serpol, fulano, ciclano, mas ele é transparente e ele faz questão de não nos queimar, ou não, pelo contrário, ele promove a gente, e resultado disso é que sempre é o primeiro nome que vem na nossa mente que a gente vai indicar também, e se eu pegar o gráfico ali, ele é o que mais indica pra gente de calculista hoje. E pegando teu gancho, em nenhum momento a gente quer que o parceiro nos indique somente a gente pra gente ganhar, não. Exato, é pra indicar 3, 4, 5 iguais, mas que faça a equalização e que todo mundo esteja orçando banana com banana. Para não voltar na conversa que a gente estava no começo de um orça a metodologia A com 50, outro B com 20, e aí no fundo... Porque quando sobram 3 concorrentes de um porte parecido, com preços parecidos, e a Serpol tá lá às vezes 10, 15, 20% mais caro, eu consigo justificar isso. Eu consigo brigar de frente. Porque a gente tem o que nenhuma empresa tem. Todas as últimas concorrências que a gente pegou isso, o parceiro abriu pra gente e falou, olha, mas se a gente colocar 10 em quantidade para todo mundo, a gente era mais barato. A gente sempre tem a ideia de que a Serpol é mais cara. Mas a gente descobriu que a Serpol não é mais cara. A Serpol orça de uma forma muito equilibrada, correta. Só que os nossos concorrentes orçam de uma forma para ganhar o jogo. A gente pegou um concorrente esses dias que o Ricardo fez o concorrente atualizar o orçamento 3 vezes e na terceira ele ficou o dobro do nosso. E o cara começou com um orçamento, 20, 30% mais barato que nós. Estão jogando o joguinho. Só que a gente vai entrar forte nesse canal de parceiros. A gente vai indicar muita obra para os parceiros, mas a gente vai entrar no jogo direito também. A gente vai entrar da forma que deve ser. Robson, para finalizar aqui a conversa, quais são os parceiros, Robson e Ricardo? O que um parceiro que a gente gostaria de ter do nosso lado tem? Primeiro de tudo, esse cara ele tem transparência com a gente.
Não no sentido de abrir o que é sigiloso, mas no sentido de falar o que a gente tem que melhorar quando a gente tá fazendo cagada. Então, cara, tô fazendo uma cagada, ó, vocês estão fazendo cagada. Porque isso nos ajuda a melhorar. Tem gente que tem medo de falar pra gente onde a gente erra. Vocês perderam por causa disso. Vocês perderam porque vocês fizeram isso aqui errado. Depois que perdeu, não tem problema falar. É melhoria contínua. A lealdade, eu espero o mínimo, que é quando eu indico um lead para ele, que esse lead volte para mim, porque eu que tive o custo de gerar esse lead, é o mínimo. Isso eu já considero lealdade, por mais mínimo que pareça. Volte pra gente concorrer, não pra gente ganhar. Pra gente concorrer, lógico, pra gente participar, pra gente ter a chance de participar, porque foi o que aconteceu, a gente nem teve a chance de participar. Que esse parceiro seja engajado com a Serpol, que ele troque contato com o nosso time de engenharia para buscar soluções, melhorias. Tem um parceiro agora recente que ele falou assim, viu, vocês estão com 2 obras que eu indiquei vocês aí, vocês não estão competitivos. Vamos sentar pra gente conversar e ver se vocês conseguem melhorar isso aí. O cara não vai abrir nada, ou não precisa abrir nada do concorrente nosso. Mas ele falou que a gente não tá competitivo, vai nos ajudar a estudar melhor, porque às vezes a gente entendeu errado alguma coisa. Interpretou o projeto errado. Interpretou o projeto errado. Então, se o cara tá vendo um possível erro nosso, é interesse dele nos ajudar também. Então, eu espero que esse parceiro também seja proativo com a gente, né? A palavra que eu usei foi outra, na verdade, mas que ele tenha essa visão de nos ajudar. E eu acho que acima de... Engajado. Foi a palavra que eu usei. Engajado. E que acima de tudo esteja próximo da gente. Participe de um evento. Humilde também. Quando ele tiver cometido um erro na sua inspeção, no seu laudo, sentar junto. Vamos junto, todo mundo no cliente, para ver qual a solução que vai resolver desse problema. Mas assumir os seus A personificação disso que você está falando é o Guilherme da Totem. O Guilherme da Totem é um cara que sempre que ele erra, ele senta com a gente, não, vamos lá, vamos resolver o problema. Sim, eu já pegando o gancho do Guilherme da Totem, tem um outro gancho muito bom dele, que é, às vezes ele dá uma metodologia, não estou falando de certa e errada, mas vamos dizer que ele deu uma metodologia para aquele condomínio de 2 anos atrás. O condomínio está juntando dinheiro, a obra é agora. Nesses 2 anos, a tinta A virou J. Precisa adaptar. Uma tecnologia nova, uma ferramenta nova. Ou só não era a única opção. E aí, o Guilherme da Totem, a Totem toda tem isso. Peraí, realmente tem um produto novo. Vamos ajustar. Não é um erro. Tem um produto novo. Não tem orgulho, hoje. Não tem ego, né, envolvido. Não tem ego. Tem algum. Então, eles têm muito isso. Não, realmente, faz 2, 3 anos que a gente fez isso. Olha, aqui, já saiu um negócio novo, muito melhor pra gente usar. Atualiza e a gente segue o orçamento e a obra e assim por diante. E tem muitos outros que têm o ego. Não. Se eu escrevi que era cinza, é cinza. Eu vou até dizer que não tenho o problema com o ego, porque o ego vai tirando o cara do jogo. O ego vai te custar dinheiro. Então, se o cara não quiser ter ego, ok. Agora, se ele começar a ter ego, quem é que gosta de trabalhar com alguém que é difícil de trabalhar? Então, essa pessoa, ela aos poucos começa a ser expurgada pelo mercado. A gente conhece alguns nomes aí que quase fecharam o escritório, até sumiram no mercado. Ou que hoje estão minúsculos. Né? Foram secando. E aí isso nunca é uma decisão só, nunca é uma atitude, né? E agora, o que a gente não quer num parceiro? Eu não quero o parceiro sanguessuga. Poderia resumir nisso. Que é o cara que suga Não traz nada de volta, nem o retorno. E não é nem, às vezes, o cara não tem condições. Vou dar um exemplo. Tem um parceiro nosso que é de Ribeirão Preto. Ele não tem orçamentos para São Paulo, eventualmente. Então ele nem tem como indicar a Serpol, mas o cara vem no evento, conversa, a gente indica algo pra ele porque sobra lead pra nós, ou de uma região maior que o nosso parceiro não atende. Às vezes ele não consegue. Esse eu entendo. Ele não é um sanguessuga, eu chamaria ele de sardinha. Ele tá com a gente aqui uma hora, que nem um investidor sardinha, né? Mas o sanguessuga que é o problema, que é o cara que tem mercado, tem espaço, tá sugando da gente, vai sugar até onde conseguir. E qual é o nome daquele peixinho que fica no tubarão? Não é sardinha. Não vou lembrar. Agora vamos pro corte. O que tem o parceiro que a gente quer e o que tem o parceiro que a gente não quer? Em poucas palavras. O parceiro que a gente quer, ele é um parceiro leal. E o parceiro que a gente não quer, ele é um parceiro sanguessuga. Isso não vai mais ter esse ano. A gente vai cortar. Então é o seguinte, a próxima pauta fria, a gente vai definir... Lendo comentários, já gravando. A gente vai botar pra gravar, a gente vai ler comentários e tudo mais. A Ana vai abrir uma caixinha nesse corte, a gente vai abrir as respostas e na hora a Ana vai pegar uma pauta e vai jogar pra gente discutir. Boa, pode pegar os comentários do meu do vídeo, do YouTube, onde tiverem cortes, ela vai fazer a curadoria disso tudo. Próxima pauta fria, ela só larga a bomba pra gente discutir. Legal. Depois que a câmera já tá gravando. E quinta-feira agora a gente vai ter uma gravação, né? Aqui nesse espaço.
quinta-feira temos o podcast com Sonsini. Alexandre Sonsini, que é um parceiro nosso de longa data, sempre tá nos nossos workshops, é um cara que sempre tá com a gente. Perfeito. É o tipo de parceiro que a gente gosta de trabalhar. É isso. Então, quinta-feira, às 2 da tarde, Alexandre Sonsini vai estar aqui com a gente. Vai estar com a gente. Quem quiser vir tomar um café com ele, vai passar a tarde toda aqui com a gente. E a gente também tem o Pé na Obra, que sai quinta-feira. Uhum. Quinta-feira também sai Pé na Obra é o quadro mais um episódio do quadro. De um de nós, normalmente eu, mas vai ser um de nós andando na obra, vendo os problemas, o que a gente fez certo. O que aconteceu nesse último Pé na Obra aí? Resume numa frase. Qual foi o problema? O cliente que contrata uma empresa que não sabe, ou não quis executar da forma correta, escondeu o problema, e o problema voltou. E chamou a gente para resolver. A gente tá lá para resolver. Provavelmente ele achou que o cliente não queria aditivo e foi só fazendo, empurrando com a barriga. Não tinha projeto executivo, não tinha acompanhamento de engenheiros, com certeza, porque os materiais usados lá, eles não são... De recuperação estrutural. Não são de recuperação. Então recuperou uma estrutura de concreto, que é o que segura o prédio, com materiais que não são de recuperação. Então o corte é... Contratou um gato que fez cagada e chamou Miau, a Serpol para resolver. Miau. Essa tá sendo a história da minha vida aqui nessa empresa. A gente resolver cagada dos gatos. É isso. Fechou. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima!